Oi, Melissa, tudo bom? Bom, eu vou começar porque às 8 eu tenho curso. Oiê! Oi, Flávia. Gente, hoje nós vamos falar a segunda parte daquele capítulo 10, né, das mulheres que correm com os lobos. As águas claras, o sustento da vida criativa. A primeira história foi lá, Lorona. E agora a gente vai falar da história da menininha dos fósforos, tá? Bom, nessa história, a Clarissa vai falar que vai continuar com aquela questão, aliás, da criatividade em nós, né? Da necessidade da gente deixar o nosso lado criativo se expandir, né? Então ela conta a história de uma menina que não tinha pai nem mãe e morava numa floresta negra. Ela não tinha roupas, só tinha um casaco, vestidinho, um casaco muito fininho, não tinha sapatos. E ela vendia fósforos para conseguir comprar um pão para ela comer por dia. E o casaquinho dela era tão fino que mal conseguia cobrir o frio que ela sentia. Então, um dia começou a esfriar. E ela sem sapato, sem luva, sem nada, ela não aguentava mais. Ela estava ficando já com os pés congelados, as mãos congeladas. Ela se sentou num canto e começou a riscar os fósforos. Porque ela não conseguia também muito vender os fósforos. As pessoas não davam bola para ela. As pessoas na rua não davam a menor importância para ela. Melissa, depois você vê aí, tá gravado lá a Lorona, tá? Você vê a primeira parte da primeira história, essa já é outra história. Bom, continuando. Então um dia ela estava com muito frio, ela resolveu usar os próprios fósforos para tentar se esquentar. Aí ela começou, né, riscou o primeiro fósforo. Quando ela riscou o primeiro fósforo, ela sonhou acordada, que ela estava numa casa quentinha, que tinha tipo antigamente, né, tinha aqueles fogões de porcelana na sala, que as pessoas se esquentavam, né, e ela sonhou com isso. Só que de repente ela acordou, porque era um sonho. Depois ela riscou outro fósforo. Aí ela sonhou que ela estava numa casa, com a mesa posta, guardanapos de linho branco, a mesa com comida, e também passou. Aí ela riscou outro fósforo. Aí ela viu a avó dela, que já tinha morrido há muitos anos. Aí a avó dela ficou ali, como se estivesse olhando para ela. Ela riscou outro fósforo. Ela se viu numa casa, uma árvore de Natal linda, enorme, toda iluminada, colorida. E aquela árvore parece que ela crescia porque a casa não tinha teto. Aí a avó dela se aproximou, vendo que ela estava com muito frio, ela já tinha riscado todos os fósforos que ela tinha. E abraçou-a, acolheu-a e chamou ela para ir embora com ela. E assim, no dia seguinte, encontraram o corpo da menina congelado e morta. Um conto triste, né? É um conto que fala que uma pessoa pode ficar abandonada, que ninguém pode dar importância para a vida dela. Mas esse conto também vai falar sobre profundas expressões da nossa psique que pode ser enganada por nós mesmos. Nós podemos, simplesmente através desses sonhos, essas hipnoses que nós fazemos conosco, né, morrer em espírito, né? Esse conto da Clarissa, ele fala muito dessa questão dos sonhos que agradáveis, sob certas condições difíceis, até não fazem bem, porque nos enganam. E que os desagradáveis, que às vezes são muito difíceis, esses podem nos fazer bem, porque nos tempos árduos nós precisamos ter sonhos fortes,
reais, sonhos que nos façam realizar, trabalhar, irmos afinco em alguma coisa. Então ela fala que a menina, na verdade, né, ela representa essa questão da mulher que às vezes sonha acordada, né? E ela se perde e acaba matando a própria criatividade, a própria psique vai morrendo. Por quê? Ela fala que a mulher selvagem, né, ela precisa também, além de saber se cuidar, saber com quem ela anda, quais os amigos, as companhias, porque a menina na história, as pessoas não ligavam para ela não tinha ninguém. Ela não tinha um apoio, né? Nós temos que ter uma rede de apoio, né? Nós temos que ter pessoas em quem a gente possa confiar, que a gente possa ter auxílio, né? E também o nosso próprio auxílio, lógico, mas a importância disso. Quando, eu não sei se vocês lembram das histórias, as outras histórias do Patinho Feio, né? O Patinho Feio também foi buscar a turma dele, né? Ele estava na família errada, procurou em vários lugares a família dele, até que ele encontrou a família dele. E a nossa família não necessariamente é a família de origem. Pode ser uma família que você, vamos dizer assim, adotou para você, né? Pessoas, amigas. A família é uma coisa muito particular. A Melissa está dizendo aqui, ela pode ter sonhado para se proteger da triste realidade. Sim, pode ser, mas aqui a Clarissa está falando que a gente às vezes faz isso com a gente, né, Melissa? O que acontece? A gente começa a sonhar coisas para se proteger exatamente da realidade. Às vezes a gente vai se enganar, a gente vai sonhar com coisas que a gente não deveria estar sonhando. A gente se esquece da realidade. E, por exemplo, a gente vai assistir uma série da Netflix atrás da outra. Eu tinha que estudar, mas não vou estudar hoje não. Hoje eu vou ver esses filmes, amanhã eu estudo, né? E aí no dia seguinte você não vai fazer tal coisa porque você, sei lá, tem que fazer não sei o quê. Você vai colocando coisas em cima, criando desculpas, né, para você mesma, sonhos acordados, né, que nós acabamos atrapalhando a nossa vida. Nós acabamos não olhando para a nossa própria necessidade, a nossa realidade. Porque olha só, a menina podia ter feito o quê? Ao invés dela tentar vender fósforos para pessoas que não estavam nem aí para ela, que ela já tinha percebido que ninguém queria saber, por que é que ela não foi tentar procurar um abrigo, tipo, né, na época da história, tipo, esses lugares que tem feno, né, uma carroça com feno, entrado num estábulo, ou tentado bater na porta de alguém, pedido socorro. Ela não tentou, né? Ela estava com tanto frio, ela estava tão gelada, que ela não conseguia pensar direito, só sonhar. E às vezes a gente fica assim, a gente se congela aqui, ó, a gente não consegue nem pensar. A gente para de pensar direito, a gente para de pensar em nós, nas nossas verdadeiras necessidades, no que a nossa cabeça, a nossa psique, como vocês quiserem chamar, está precisando. O que nesse momento eu estou precisando, né? E a gente vai para o mundo da fantasia. E aí as mulheres vão para o shopping, compram, gastam, ou vão arrumar um amante, um homem, se perder com uma pessoa que às vezes não vale a pena, com casos de amor, choram, se acabam, perdem tempo. E tem mil coisas que elas querem fazer na vida delas, às vezes, e elas deixam de fazer. E ficam como se a vida fosse só isso, o que passa na cabeça delas, e não se mover, né? Quando você tem um sonho ruim, como ela está falando aqui, né? Às vezes sonhar com uma coisa difícil, né, te leva a se mover. Quando você tem um problema, você busca a solução, quando você tem a consciência desse problema. Quando você pensa, eu tenho que resolver isso, eu preciso fazer isso para mim, né? Além da rede, né,
que seria o ideal também você ter amigos, pessoas que possam te escutar e te aconselhar, né? Porque aqui ela fala dessa importância de estar com pessoas reais. Ela fala assim, que nos aqueçam, que apoiem, que elogiem a nossa criatividade. É essencial para a corrente da vida criativa. Do contrário, acabamos congelados, né? Um coro de vozes, tanto interiores quanto exteriores, né? Tenham cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também de confortá-lo. Não tenho certeza do número de amigos que precisamos, ela fala, mas pelo menos uns 2, né, que considerem o seu talento. Isso que importa também. Toda mulher tem direito a elogios. Quando as mulheres estão a relento, no frio, elas costumam viver de fantasias em vez de ação. Fantasias que são anestésicos. Isso que eu estava falando, né? Ao invés de buscar as fantasias, quer dizer, os sonhos reais, das necessidades reais, elas vão se embriagar. E são pessoas, às vezes, tímidas, que muitas vezes é um disfarce para um ânimos, que é a parte do homem que vive dentro da mulher, vamos dizer assim, o lado masculino que vive dentro da mulher, para Jung, né, para a psicologia junguiana, é o arquétipo do ânimos, que é o que te leva ao impulso de agir, né? Esse ânimos esfaimado, ele está lá, querendo alguma coisa, a gente não sabe o que ele quer, né? Mas ela tem muita dificuldade de perceber que elas recebem apoio também desse ânimo de dentro. Então, amigos, família, pessoas da sua comunidade, você precisa que alguém, às vezes, te dá um cutucão assim, ei, você está precisando de tal coisa. O bom amigo não é aquele que só te ouve, é aquele que te aconselha também. É aquele que te dá uns toques, né? E que às vezes está ali do teu lado, te dando suporte. A gente precisa disso, às vezes, para acordar, né? Então, se isolar não é a melhor solução do mundo, como muitas pessoas pensam. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos uma rede, né? Todos nós. Nós temos que ter a nossa rede. Bom, ela continua, né? Qualquer um, né, que apoie a sua arte, a sua vida, e quem não apoiar a sua arte, a sua vida, ele não é digno do seu tempo, de jeito nenhum. Se não pensarmos assim, adotamos direto os trapos da menina dos fósforos e somos forçadas a viver uma fração de vida que mata pelo frio todo pensamento, toda esperança, talentos, escritos, alegrias, projetos e danças, né? O calor deveria ser o principal alvo da menina dos fósforos, porém ela não é. Ele não é. Pelo contrário, ela queria vender os fósforos, aquilo que eu falei, né? Ao invés de buscar uma fonte de calor em outro lugar. O calor é um mistério. Ele, de certo modo, nos cura e nos gera. Ele é quem solta o que está preso demais, propicia o movimento livre, o mistério, o impulso de ser, o primeiro voo das ideias novas. A menina dos fósforos não está num ambiente em que possa se desenvolver, não há calor. Poderíamos não acalentar a terra de fantasia que a menina cria ao acender os fósforos, porque é isso que ela faz. Toda vez que ela acende um fósforo, ela tem uma fantasia, né? E existem, segundo a Clarissa, 3 tipos de fantasias perigosas. Aliás, de fantasias. O primeiro tipo é a fantasia do prazer. Ela diz que é o seguinte, é uma espécie de sorvete mental, exclusivamente destinada à fruição, como quando sonhamos de olhos abertos. O segundo tipo de fantasia é a formação intencional de imagens. Essa fantasia é como uma sensação de planejamento. Ela é usada como veículo para nos levar a agir, ou seja, esse é um bom sonho. Todos os sucessos psicológicos, espirituais, financeiros e criativos começam com fantasias dessa natureza.
E o terceiro tipo de fantasia é aquela fantasia que paralisa tudo. É o tipo de fantasia que impede a ação adequada nos momentos críticos. E essa fantasia, infelizmente, era a fantasia criada pela menina. É uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade. Está relacionada à sensação de que não há nada a ser feito, mesmo que não faz diferença se mergulharmos numa fantasia vã. Essa fantasia está na mente da mulher. Ela lhe chega numa garrafa de bebida, numa seringa, na falta dessas coisas, às vezes a fumaça de um alucinógeno, ou ainda em quartos descartáveis, com um desconhecido. Enfim, né? Existem muitas formas de perder o rumo, de perder nosso foco de atenção. E o que poderá reverter essa situação e restaurar a autoestima e o amor próprio? Precisamos levar nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio, concomitante com a volta ao foco de atenção, encontrar um lugar propício. Pouquíssimas mulheres têm condição de criar apenas com o próprio gás. Precisamos de todos os estímulos que pudermos encontrar. Enfim, ela vai falar então nessa questão do apoio das pessoas carinhosas, de novo, né? Que elas vão ajudar, né? Porque nós temos que nos mover, nos mexer, e não simplesmente ficar ali sentadas esperando. Temos que fazer alguma coisa para mudar a nossa situação, né? Então, esses amigos que nos amem, que tenham carinho pela nossa vida criativa, inclusive, são os melhores sóis do mundo. Mesmo que se tenha amigos, eles podem não ser sóis, também tem que tomar cuidado com isso. Eles podem confortá-la, em vez de mantê-la informada das suas circunstâncias cada vez mais gélidas. São aqueles que só consolam, né? Fazem assim, mas isso vai passar, né? Quer dizer, esses aí são como apenas assim um revigorante rápido, mas que passa. Você tem que tomar cuidado com quem você anda. Ela fala muito disso. Se você, por exemplo, tem uma planta doente, se você a mantém dentro de um armário escuro e você diz palavras tranquilizadoras, isso é um consolo, mas a planta não vai crescer, né? Você tem que tirar a planta do armário, colocar lá no sol, colocar água. Pode até conversar com ela, e sim, quer ser um carinho, mas você precisa colocá-la no sol, né? E uma mulher enregelada, sem cuidado, sem carinho, tem a propensão a se voltar para incessantes fantasias hipotéticas. Mesmo que ela esteja nessa condição de enregelada, especialmente se ela estiver numa situação dessas, ela deve recusar a tal da fantasia consoladora, que às vezes as pessoas têm essa mania, né? Tipo assim, um dia quem sabe, ela fica falando para si mesma, né? Quando ela está enregelada. Não sei se vocês já se pegaram nisso. Eu queria tal coisa. Quem sabe um dia. Se ao menos eu tivesse isso. Fulano vai mudar. Se eu só aprender a me controlar, quando eu realmente estiver pronta, quando o XYZ acontecer, aí eu vou fazer. Tudo desculpa para não fazer, né? E vai adiando, vai procrastinando, né? Mas não é assim, né? Vê se acorda, levanta, né? E aí sim, você vai para um lugar quente, né? Bom, aí ela fala também da fantasia do céu, né? Aquela senhora, a vovó que aparece para levá-la, né? Na verdade, ela não está ajudando ela, né? Porque o céu não vai ajudar a mulher selvagem, né? A criança selvagem acuada, com a menina dos fósforos nessa situação, essas fantasias consoladoras não podem ser detonadas. Elas são distrações sedutoras e letais que nos afastam do trabalho verdadeiro. Vai acabar levando à morte psíquica. Quando as mulheres estão desconectadas do amor benéfico, quando elas estão desconectadas da mãe selvagem,
elas estão vivendo com o equivalente a uma dieta de subsistência do mundo interior. O ego mal consegue se manter vivo, recebendo o mínimo de alimento de fora e voltando a cada noite do ponto de onde começou sem parar. Ali a menina adormece, exausta. Ela não pode despertar para uma vida com o futuro, porque sua desgraça é como um gancho no qual ela se pendura todos os dias. Como transição iniciática, esse período tem seu término e a mulher recém-preparada começa uma vida criativa e espiritual, revitalizada e esclarecida. As mulheres na situação da menininha dos fósforos foram envolvidas numa iniciação que deu errado. As condições hostis não servem para um aprofundamento só para dizimar. É preciso que elas escolham um outro local, outro ambiente, com tipos diferentes de apoio e de orientação. Bom, então ela está falando o tempo todo disso, né? Que nós temos que buscar alguma experiência iniciática, que a gente tem que sair dessa vida, entre aspas, miserável, né? Se sentir miserável, largada por nós mesmas, né? Na verdade, buscando fantasias que não vão levar a lugar nenhum, né? Que a gente pode, a qualquer momento, né? Buscar essa tentativa de sair disso. O que a gente faz? A gente se mexe, né? Ela fala assim, o fogo é o principal símbolo da revivificação da psique. Temos aqui a menina dos fósforos, em extrema necessidade, oferecendo, na realidade, algo de valor muito maior, o fogo, a luz, do que o valor recebido em troca, um pão. Que esse grande valor dado em troca de um valor menor esteja dentro da nossa psique, quer ele seja vivenciado por nós no mundo objetivo, o resultado é o mesmo, maior perda de energia. A mulher não consegue suprir suas próprias necessidades. Maus amantes, patrões execráveis, situações de exploração, complexos ardilosos de todos os tipos, atraem a mulher para essas escolhas. Quando a menina dos fósforos resolve acender os fósforos, ela está usando seus recursos para fantasiar em vez de usá-los para agir. Ela queima sua energia de modo quase que instantâneo. Isso aparece com evidência na vida da mulher. Ela está determinada a entrar para a faculdade, mas demora 3 anos para decidir qual curso prefere. Ela vai fazer aquela série de quadros, mas como não tem um lugar em que ela possa exibir o conjunto, não dá prioridade à pintura. Ela quer fazer isso ou aquilo, mas não reserva tempo para aprender, para desenvolver bem sua sensibilidade, sua técnica. Ela tem 10 cadernos cheios de sonhos, diários e diários, mas fica enredada no seu fascínio para a interpretação e não consegue pôr em ação seu significado. Ela sabe que deve sair, começar, parar, avançar, mas não faz nada disso. Quando ela está desesperada, em todos esses casos, uma vida de fantasia é muito mais agradável. Aí a nossa psique começa a se iludir. Agora ela vive no fogo da fantasia, da satisfação de todos os anseios. Esse tipo de fantasia é como uma mentira, se você a repetir com bastante frequência até começar a acreditar nela. Esse tipo de angústia de conversão, na qual os problemas ou questões são minimizados com entusiástica fantasia de soluções irrealizáveis ou de tempos melhores, não ataca apenas as mulheres. Ele é o maior obstáculo enfrentado pela humanidade. Ele nos diz que a fantasia está à procura do self verdadeiro. Aliás, o fogão na fantasia dela, desculpa, esqueci de mencionar o fogão. O fogão, a fantasia da menina, diz o seguinte, que o calor do fogão, né, ele está à procura do self verdadeiro, do coração da psique, do calor de um lar interno.
esse tipo de fantasia a gente precisa entender, né? Era uma morada, na verdade, que ela estava buscando aqui. Era saber quem ela era, onde ela poderia se aquecer, o que ela podia fazer por ela, na verdade. Então, no caso dela, da menina, como a fantasia supera a ação, nada de novo pode ocorrer. Bom, a avó é tão carinhosa, tão dedicada, a velhinha que aparece no sonho, e, no entanto, ela é a morfina final, o último trago de sepulcro. Ela atrai a criança para o sono da acomodação, o sono do entorpecimento. Tudo bem, dá para eu aguentar, o sono da negação. Basta que eu olhe para o outro lado. Esse é o sono da fantasia maligna, na qual esperamos que todo sofrimento físico desapareça como que por mágica. É muito melhor curar a nossa dependência da fantasia do que aguardar com desejo e esperança que sejamos ressuscitados dos mortos. Precisamos saber o que fazer. Não se perder nosso foco de atenção. Mas quando perdemos, seja quando estivermos temporariamente desgastados, nós temos que correr atrás dele. É uma história que nós temos que recuperar o rumo perdido. O rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da nossa alma. É importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos na natureza selvagem. Para algumas mulheres, é o seu diário, onde elas deixam registradas cada pena que passa voando. Para outras, é uma sua arte criadora, elas dançam, né, Melissa? A natureza selvagem, elas dançam. Elas pintam, elas se transformam num enredo, né? O que importa é que você se movimente, que você descubra dentro de você o que você deseja, para não morrer, ou seja, para que a sua mente fique alerta. Aí vem uma historinha pequena no final desse capítulo, que eu vou contar agora, que também tem a ver com a história da nossa criatividade. Era um senhor, numa noite muito escura, aquelas noites bem negras, de céu bem escuro. E ele estava andando pela rua também, velhinho, uma vela dentro do lampião. Ele tinha os cabelos amarelados, compridos, os dentes amarelados, rachados, as unhas amarelas e curvas. E andava todo dobrado, como se tivesse um saco de farinha nas costas. E ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar, se agarrava em outra, e por aí ele ia andando pela floresta. E aí ele foi andando até que ele achou um chalé, uma luzinha, um lar, um local de descanso. E ele foi em direção a essa luz. E no instante que ele chegou à porta, ele estava tão cansado que quando ele foi abrir a maçaneta, ele caiu, desmaiou. Mas em seguida chegou uma senhora, imagine aquelas senhoras gordinhas, fortes, sabe? Aquelas senhorinhas que a gente olha que são uma verdadeira mama, assim, aquela senhora que vai pegar você e vai te dar uma sacudida. Então essa senhora era a dona da casa, pegou o velhinho, arrastou ele para dentro, colocou ele em frente à lareira, colocou ele perto do colo dela e ficou ali, cantando e ninando o velhinho em frente à lareira. E a noite foi caindo e foi amanhecendo e ele foi se sentindo cada vez melhor e ele foi, aos poucos, rejuvenescendo. Quanto mais ela cantava, acarinhava ele, mais ele ficava jovem. Até que quando estava quase de manhãzinha, ele se tornou uma criança linda, de cabelos louros.
totalmente criança. Ele olhou para a mulher, agradeceu, ela tirou 3 fiapinhos do cabelo dele, jogou no chão e fez clim, clim, clim. E ele sorriu, o céu se abriu, o sol saiu todo, ele abriu a porta e virou um raio de sol. E esse é o final da história. E o que será essa história? Quem está significando, no caso, o ânimos, aí nessa história, não é o menino, é a mulher. Ela fez a ação de acalentar, segurar, cuidar dele. Ela teve a ação, né? Até que ele pudesse se recuperar, até que ele se tornasse de novo fogo, raio de sol, que ele pudesse voltar à vida. E os cabelinhos? O que quer dizer os cabelinhos? Os cabelinhos são os pensamentos que, quando a gente se renova, às vezes a gente tem que jogar fora algumas coisas, né? Então é o cabelinho que não devia ter ficado na cabeça. Então essa história também, tão linda quanto a outra, fala, né, da nossa necessidade de ter esse aconchego do outro, de ter esse auxílio do outro, de nos alinharmos às vezes nos braços do nosso ânimos e renascer, sim, de volta à vida. Esse capítulo é lindo. Quem tiver o livro, eu aconselho a ler, porque, aliás, esse livro é todo lindo, né? Eu adoro, sinceramente, né? E fala muito dessa necessidade de acordarmos, né, para a vida, de fazermos nós mesmos a nossa vida, que tudo está aqui dentro de nós, a nossa alma. Então, semana que vem eu vou para o capítulo 11. O Cio, o nome do capítulo. A recuperação de uma sexualidade sagrada. As deusas sujas. Ok? E aí nós vamos falar dessa história. E tem a história do Coyote Dick também. Tem algumas histórias aqui, são 2 histórias. Uma viagem a Ruanda também, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada por quem ficou, por quem ainda vai assistir, tá? Agradeço muito. Boa noite para vocês. Até a próxima. Aviso sim, pode deixar, Nilce. Beijo, gente. Namastê. Tchau.